Aproveitando que você está em pé, pega a sua Bíblia, abre aí na carta de 1 João, primeira epístola de João, capítulo 3, verso de número 1. Nós falamos semana passada do propósito de uma igreja em chamas, de uma igreja avivada, e hoje nós vamos entender qual é o objetivo da nossa existência como filhos de Deus. Amém? Há um motivo, para que a qual estamos neste lugar. Eu tenho certeza que se você sair com entendimento, nós seremos a diferença para essa cidade, nós seremos, como nós gostamos de dizer, a resposta de Deus para essa cidade. Em nome do Senhor Jesus. 1 João capítulo 3, verso 1 em diante. Podemos ler? Acharam aí? Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Amém. Põe a sua Bíblia aí no seu lugar, em nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós já te adoramos aqui, Senhor, com os cânticos. Já te adoramos, ó Pai, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, com as nossas finanças. Agora nós queremos te adorar com o nosso entendimento, Deus. Queremos que o Senhor fale aos nossos corações. Queremos que o Senhor ministre aos nossos corações, ó Pai. Queremos que o Senhor traga ao nosso entendimento aquilo a qual nós devemos conhecer a teu respeito, aquilo que é permitido, aquilo que o Senhor nessa noite tem liberado para a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós sabemos que na tua palavra não há engano. Nós sabemos que na tua palavra, Deus, ó Pai, a verdade ela se encontra. E essa verdade ela tem um poder de transformação. Essa verdade ela tem um poder de nos trazer vida e vida em abundância. Essa verdade tem um poder de trazer libertação, ó Senhor. Libertação das nossas almas, libertação do nosso espírito, libertação do nosso corpo, Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E nós queremos que a tua verdade, que a tua palavra se revele aos nossos corações nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Fica à vontade, Pai. Fica à vontade para ministrar conforme o teu querer, conforme a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Se assenta aí, bendizendo e glorificando o nome do Senhor, se você puder. Irmãos, qual é o objetivo da nossa existência como filhos de Deus? Porque tem que haver um objetivo. Assim como tem um objetivo com que nós nos reunimos toda quarta-feira, todo domingo, assim como tem um objetivo de nós reunirmos nas nossas células, nós temos que entender o nosso objetivo da nossa existência.
Sabemos que aquele que está em Cristo, que aquele que aceitou Jesus, que aquele que trouxe Jesus para a sua vida, para o seu coração, aquele que nasceu de novo, ele é chamado Filho de Deus. A Bíblia considera esse Filho de Deus. Aquele que não recebeu a Cristo, aquele que não entendeu que Cristo é o único e suficiente Salvador da sua vida, ele está na categoria, desculpa eu falar, de criatura de Deus. Filho é aquele que tem Jesus como seu Senhor e Salvador. O propósito da nossa criação, o propósito do Senhor quando nos criou, e a primeira coisa que nós temos que entender nessa noite, é o primeiro objetivo que nós temos que entender nessa noite, é que o Senhor nos fez conforme a sua semelhança, conforme a sua imagem. Então, se há um objetivo aqui nessa terra, de sermos filhos de Deus, de manifestarmos Deus, nós temos que ser conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 26, todo mundo já sabe. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Filho de Deus, ele tem que ser a imagem e a semelhança do Pai. Se somos filhos de Deus, nós temos que ter a sua imagem e a sua semelhança. Porém, nós sabemos também que o pecado ele veio ao mundo. E o pecado ele desvirtuou a criação original. O pecado ele tem tirado a identidade dos filhos. Por quê? O texto ele diz que se nós estamos no pecado, nós não somos filhos de Deus. E a Bíblia vai dizer que aquele que pratica o pecado é filho de... Tem coragem? Fala. Filho do maligno. Filho do demônio, filho do diabo, filho de Satanás. Aquele que vive no pecado, ele não é filho de Deus. Mas aquele que se arrependeu, mas aquele que não anda conforme a sua consciência humana, aquele que não anda conforme os seus prazeres carnais, esse é chamado de filho de Deus. A pergunta que nós devemos fazer talvez seja: como nós estamos sendo reconhecidos aí fora? Será que nós somos a imagem e semelhança do Pai? Será que nós estamos mostrando para o mundo a criação original antes do pecado? Nós temos que entender também que pelo pecado nós viemos a este mundo. A nossa natureza ela é pecaminosa, a nossa natureza humana ela é pecaminosa. E se nós não tivermos um encontro, se você não tiver um encontro com Jesus, você vai continuar vivendo no pecado. É como aquele negócio que as pessoas às vezes ela tem na consciência: eu vou melhorar de vida, eu vou consertar isso, eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar para me aceitar Jesus. Você não vai conseguir nunca. Porque você é escravizado pelo pecado e só tem um que pode te libertar. Então, se você tem Ele na sua vida, você é livre. Se você conhece a verdade, e a Bíblia diz que Ele é a verdade, provavelmente você será liberto. Porque tem tantas pessoas que estão infundadas nos vícios? Porque tem tantas pessoas que estão atoladas no pecado? Talvez aqui nós tenhamos alguns irmãos. Talvez aqui nós professamos, falamos, louvamos, cantamos, mas o pecado ele é presente nas nossas vidas e está errado. Tem que ficar um negócio aí. O pecado na sua vida ele é um acidente. Fora disso, irmão, você é convivente com o pecado. O pecado na minha vida tem que ser um acidente. Eu peco, se eu vou pecar, em nome de Jesus, não. Eu tenho que me acidentar para me cometer um pecado na minha vida. Se você está, como se diz,
premeditando o pecado na sua vida, eu gostaria que você entendesse nessa noite que o seu pai provavelmente não é Deus. Pode dar um glória a Deus aí? Hã? Sim ou não? Pode dar um glória a Deus aí, irmão? Hã? Diga para o seu irmão, você é a imagem e semelhança dele. Essa é a criação original. Imagem e semelhança. Olha que Deus está falando, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. E João, ele vem dizendo, isso nos dá uma orientação daquilo que nós somos verdadeiramente. Ele diz, vede, que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece. Porque nós batemos tanto de frente com o mundo. Quem anda com Deus, irmãos, provavelmente ele vai bater de frente com Satanás, com o diabo. Porque quem anda com Deus está indo em uma direção, e geralmente Satanás vai vir na direção contrária. Aí então, às vezes nós passamos por situações e nós falamos, mas eu estou tendo briga, eu estou tendo guerra, eu estou tendo luta. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está batendo de frente com Ele, provavelmente você está no mesmo caminho direcionado por Deus. Quem te guia é Deus, é o Senhor, é o seu Pai. Se você está sendo guiado por Deus, você pode ter certeza, você vai bater de frente com Ele em algum momento da sua vida. Mas tem que estar andando com Deus, porque se nós andamos na mesma mão que Ele está andando, provavelmente nós vamos bater de frente com Deus. Aí que é difícil, irmão. Aí é um problema. Satanás não é problema. Demônios, suas hostes malignas não é o problema. Nunca foi o problema, irmãos. O problema está no reconhecimento de quem nós somos. Nós temos que reconhecer quem nós somos. A Bíblia diz que nós somos mais que vitoriosos em Cristo Jesus. Se eu estou andando com Jesus, se você anda com Jesus, você pode ter certeza, bate no peito, coloca a medalha no peito e fala, eu sou mais que vitorioso, andando com Jesus, andando com Cristo, sendo a imagem e semelhança dEle. Então não queira se achar contra Deus. Lembro de Gamaliel, quando alguns dos fariseus, saduceus, se levanta para prender, para tentar matar os discípulos de Cristo, ele se levanta e fala assim, olha irmãos, espera aí, calma aí. Vamos lá no livro de Atos, vamos ter um entendimento de uma coisa. Já levantou muitos aqui. Levantou um tal de Teudas, um tal de Judas, e arrebanharam alguns, e isso não foi para frente. Isso não deu sentido. Agora eu vou falar um negócio para vocês. Nós não podemos querer, e se nós estamos fazendo isso, nós temos que trazer para o nosso entendimento. Nós temos que entender o convívio que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos fazendo, porque ai de nós encontrarmos indo contra os propósitos de Deus. Aí nós vamos sim sofrer na vida, tá? Ele diz para aqueles homens, olha, vamos deixar eles. Não mata não, vamos deixar eles aí. Porque se essa obra é de Deus, ela vai vingar, ela vai frutificar, ela vai crescer. Se ela não for de Deus, certamente como as outras, como esses outros homens aí, ela vai passar, ela vai parar. Deixa eles. Vamos deixar eles. Deixa eles continuar pregando. E ele diz uma coisa que me espanta. E talvez deveria te espantar também. Ele diz, olha, vamos tomar cuidado.
Porque é duro, é difícil se achar contra Deus. Coitado daquele que vai de encontro ou contrário às coisas de Deus, irmãos. Coitado aquele que tem se levantado contra a obra de Deus. Coitado se nós acharmos nessa noite, reunidos aqui, fora do propósito de Deus, irmãos. Porque se eu não faço a vontade dele, provavelmente eu vou fazer a vontade do seu opositor. Então há um propósito para nós estarmos reunidos aqui. E há um propósito e o objetivo de nos encontrarmos como filhos de Deus. E uma delas é nos apresentarmos conforme a sua imagem e a sua semelhança. É aquele negócio, você olha para alguém e fala assim, você é crente? E a pessoa fala assim, sou. Porque você tem cara de crente, você fala como crente, você anda como crente. Lembra de Pedro quando negou Jesus? Como eles reconheceram Pedro? Falaram, olha, você fala como ele. Porque não adianta dizer que está com Jesus e falar aquilo que o mundo está falando. Nós temos que falar aquilo que Jesus fala. Aquilo que Deus fala, aquilo que a palavra de Deus fala. Não adianta estarmos com Jesus e sermos a imagem e semelhança do mundo lá fora. É ser imagem e semelhança de Deus. Aí nós vamos nos encontrar como filhos de Deus. Amém? Em Cristo nós voltamos à nossa identidade original. Somente em Cristo, irmãos, que nós vamos nos encontrar à imagem e semelhança de Deus. É lógico, com algumas avarias. Com algumas avarias, irmãos. Um carro novo, você tira ele novo, você bate ele, você reforma ele, é o mesmo carro, ele não é o mesmo carro. Tem algumas avarias, irmãos. Mas não deixa de ser carro. Se for aquele carro é um Gol, tal e tal, né? As pessoas têm que nos olhar mesmo com algumas avarias, né? Falar assim, olha, filho de Deus, ele é crente, ele é... Amém? Paulo, ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, verso 1. Olha para você entender essa questão de sermos a imagem e semelhança de Deus, de Cristo Jesus. Ele diz, sejais os meus imitadores. O que ele falou? Sejais os meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Olha isso. Essa postura de um cristão verdadeiro, de um filho de Deus, é chegarmos para as pessoas e dizermos para elas, olha, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. E nós trabalhamos na igreja com discipulado, e nós temos que ter cuidado com discipulado, irmãos. Nós temos que ter cuidado, porque nós discipulamos tanto para o bem, mas também, se queremos, nós vamos discipular para o mal. Eu falei aqui ontem, dei uma aula aqui ontem a respeito de multiplicação. E eu falei que desde o jardim do Éden, Deus, a vontade de Deus é que o homem se multiplique e se frutifique. Agora, eu tenho que ter cuidado com o que eu estou multiplicando. Será que mais um Elpidio vai fazer a diferença no mundo ou vai destruir ele mais? Então nós temos que ter cuidado com isso. Então sejais os meus imitadores, por quê? Porque eu imito a Cristo. Se eu não imito a Cristo, então não me imite, irmãos. Acabou. Não tem como voltar atrás. E eu usei um exemplo aqui de Adolf Hitler. O homem que conseguiu induzir uma nação, e até hoje existem células nazistas que adoram a sua ideologia, que em seu coração, em sua mentalidade, as suas práticas são corretas. Para mim, um baita de um discipulador. Só que em contrapartida, nós temos Cristo.
o maior de todos, aquele que tem que ser e deve ser imitado. Esse negócio de falar assim, olha para Cristo, não olha para mim, não, está errado. Crente, eu sou humano, olha para Cristo, não é para mim, está errado. As pessoas têm que olhar para a gente e ver Cristo em nós. Ver a face do Senhor refletida em nosso ser. Por isso nós temos que andar, nós temos que falar, nós temos que agir conforme Cristo andou, falou e agiu. Quantos de nós podemos dizer, sejais os meus imitadores como sou de Cristo? Efésios 5:1, Paulo também vai dizer, sede depois imitadores de Deus como filhos amados. Irmãos, é como filhos amados. Imitando Deus como filhos, irmãos. Quem é pai aqui? E mãe? Vai falar que você nunca não se apegou, seu filho fazendo uma coisinha errada. Fala assim, meu Deus, o que esse menino está fazendo isso? Aí você lembra que você faz a mesma coisa. Esse dia Daniel chegou lá em casa, tirou o sapato, no meio da sala, meia, Lete Daniel, não sei o quê. Meu pai também faz. Como fugir? Filho imitando o pai. Filho imitando o pai. Secar o pé na toalha. Irmão, é só eu que faço isso? É uma tentação secar o pé na toalha, irmão. Jogar a toalha no chão. Daniel faz a mesma coisa, ele foi chamar a atenção dele. Meu papai também faz. Véio. Filho imita o pai, irmãos. Por isso nós temos que imitar a Cristo, porque nós somos filhos de Deus, nós temos que imitar a Deus. Se o amor é encontrado em Deus, em nós também tem que haver amor, irmãos. Deixa eu pular aqui, senão nós vamos conseguir terminar. O outro objetivo da nossa existência como filhos de Deus é viver para Ele e não para nós mesmos. Entende isso aqui? Se você é filho de Deus, há um objetivo nessa terra de você viver exclusivamente para Ele. Como assim, pastor? É a vontade dEle que é estabelecida. É a vontade dEle que vem em primeiro lugar. É o propósito dEle, é os sonhos dEle, é os projetos dEle que vem em primeiro lugar. Se você é filho de Deus, você tem que ter esse entendimento. Nós vivemos para Deus. Somente para Deus. Nós fazemos a vontade de Deus. É a vontade dEle que é estabelecida, irmãos. Paulo escrevendo sua segunda carta aos Coríntios, ele vai dizer, capítulo 5, verso 14, ele vai dizer: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos isto, um morreu por todos, logo todos morrerão. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si. Interessante. Olha que interessante. Nós estamos vendo hoje na faixa de Gaza lançando mísseis contra Israel. E nossos olhos, na verdade, nós que conhecemos a palavra de Deus, nossos olhos têm que estar voltados para a Terra Santa. E o que está acontecendo para mim é bíblico. Sei para os irmãos, quem está acompanhando. Para mim é muito bíblico. É muito bíblico. O que acontece hoje em Israel, os ataques que eles estão sofrendo, para mim não é nada mais, nada menos do que a palavra de Deus se cumprindo. Para quê? Para que aquele a qual morreu e ressuscitou, aquele que morreu para gerar vida em mim e em você, volte para nos buscar. Agora, ele vai buscar alguém que vive conforme os seus preceitos e ensinos. Ele morreu para nos dar vida, lógico, vida em abundância. Vida a qual esse corpo, essa casca, é lógico que ela vai morrer. Mas a minha alma, o espírito, ele
Ele é eterno. Eu viverei eternamente para com Ele, com Jesus. Nós vamos viver com Ele. Então tudo o que está acontecendo é para mim a palavra de Deus se cumprindo. Eu fico imaginando se o míssil daquele pega naquela sinagoga. Aí tem que reconstruir o terceiro templo. Oh, Jesus está voltando, irmãos. Ele vai buscar os filhos. Os que não vivem nas práticas do pecado. Tem uma diferença, calma aí. Existe uma diferença, e eu tentei explicar aqui no começo, daquele que peca e aquele que vive em prática, irmãos. Como eu falei, pecar, provavelmente nós vamos pecar. Mas tem que ser um acidente nas nossas vidas. Um acidente. Viver na prática do pecado, agir enganando a si mesmo, mentindo para si mesmo. Calma aí, irmão. Nós temos que diferenciar as coisas. Ah, pastor, pecou? Vai e não peques mais. Não faz isso mais não. Já recebeu perdão pelos seus pecados. Agora aquele que cai aqui hoje, semana que vem ele cai no mesmo buraco. Aquele videozinho da ovelhinha, que já viu? Tá legalzinho, não é um videozinho que tá rolando aí. O menino tira a ovelha do buraco, ela corre tudo na frente, ele cai no mesmo. Você está agindo, premeditando. Aí a sua consciência, irmãos, ela sabe o que ela está fazendo. Tá? É aquele negócio. E quem vive nessa prática, quem vive na prática do engano, o pai dele é um enganador. Não é Deus. Porque em Deus nós somos justificados. E o pecado ele é justificado. Só que eu não posso voltar às mesmas. Não posso ser como um cachorro, voltar e lamber meu próprio vômito. Se ele me tirou de um lago de um lamaçal de pecado, por que eu vou caçar e voltar para lá? Então ele vai voltar para esses que têm esse entendimento. Não, eu sou pecador, mas eu não vivo em uma prática de pecados. Amém? Nós somos a nossa natureza. Davi, ele diz que ele foi gerado no pecado, nós fomos gerados no pecado, irmãos. Nossa natureza pecaminosa. Quem vai nos purificar e quem nos purifica é Cristo Jesus, somente Ele. Nós não somos capazes de fazer nada. É só Cristo que faz. Ele tem todo o poder, toda a autoridade. Amém. O verso 15, Paulo vai dizer, e ele morreu por todos para que os que vivam não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Existe um objetivo de você viver como filho de Deus, de ser filho de Deus aqui nessa terra. Viver para aquele que morreu e ressuscitou. Paulo diz, olha, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivo não é a minha vida mais, é a vida de Deus em mim. É as vontades de Deus em mim, eu não faço mais as minhas próprias vontades. Agora eu faço as vontades de Deus, porque se eu fazer as minhas próprias vontades, pode ter certeza, irmãos, eu vou cair no buraco, eu vou errar, eu vou falhar, eu vou pecar. Eu vou perder minha salvação se eu estou agindo segundo a minha consciência. E o que tem de pessoas que agem segundo a sua consciência não está sendo brincadeira. Cuidado. Cuidado. Porque a nossa consciência, aquilo que nós, entre aspas, temos com convicção de certezas, meu irmão, é o que vai nos levar, nós não. Ninguém aqui, graças a Deus, todo mundo aqui é bênção. Todo mundo aqui está na bênção, não está, irmão? Eu nem sei porque eu estou pregando. Nem sei porque eu estou falando o que eu estou falando aqui. Está faltando só auréola em vocês, irmão. E asa. Para ele falar assim, é tudo anjo. Então não é para você que não é para vocês que eu falo, irmão.
mas eu vou continuar falando assim mesmo. Amém? Terceiro, outro objetivo de nós nos encontrarmos aqui como filhos de Deus: pregar o evangelho e fazer discípulos. A primeira coisa é o que? Refletir a imagem e a semelhança de Deus. Segundo, viver para Ele e não para nós. Terceiro, pregar o evangelho, fazer discípulos. Mateus 28, 19, vinde, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Isso é um estilo de vida, é aquilo que nós propomos a viver nessa igreja, aquilo que nós queremos viver, irmãos. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que entender que essa identidade é em nós, uma identidade de missionários, de pessoas que fazem missão, de que cumprem o ID do Senhor, que faz a vontade de Deus, e uma das vontades dele está específica, melhor, é uma ordem para as nossas vidas. Ou seja, não tem como eu deixar de fazer. É ordem. Ordem é ordem. Tem coisas que até relevo. Mas quando é ordenança, eu tenho que fazer. Mas só quem vive esse estilo de vida é quem já entendeu a sua identidade nele. Já entendeu a sua identidade nele, irmãos. Então nós que fazemos o que nós fazemos, porque nós sabemos da nossa identidade. Porque nós sabemos que o nosso Deus, Ele nos permite e nos deu a autoridade para pregar o evangelho, para falar em seu amor, de fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Irmãos, mas eu não consigo enxergar um crente que não ganha alma, irmão. Conhece a palavra de Deus? Cara, não consigo entender. Se eu conheço, se eu amo, no mínimo eu vou fazer a vontade dele. E há uma vontade explícita. Há uma ordem para as nossas vidas. Pregar o evangelho a toda a criatura. Eu acho que tem uma diferença de pregar para a criatura e para o filho. Pegou aí, Rafael? Prega para o filho é uma coisa, irmãos. Criatura, aquele que está fora de Cristo. Por que as pessoas não pregam para esses? Agora, eu falo, irmãos, que é gostoso pregar. Eu confesso para os irmãos, está aqui na frente. Eu sou apaixonado, irmãos. Sou apaixonado. Eu não me vejo vivendo de outra forma. Para ser bem sincero. Só que a minha vida, irmãos, é lá fora também. Eu prego aqui dentro. Só que eu prego lá fora. As criaturas precisam ouvir. Precisam converter. Aqueles que estão fora precisam se achegar para a presença dele. Precisa ser revelado sobre a vida deles a sua verdadeira identidade. Eles têm que voltar ao plano original. E também refletir a Deus para os demais. Nós temos que entender que nós temos que pregar o evangelho para todos. Para todos. Agora há uma necessidade. Qual é a necessidade? Aquele que não conhece a Cristo Jesus. O meu papel nessa noite é doutrinar. Estou doutrinando vocês. Eu não preciso pregar para vocês, irmãos. Não preciso pregar para vocês, não. O meu papel aqui na frente é doutrinar a igreja do Senhor Jesus segundo os preceitos e princípios da palavra dele. Agora eu tenho que ir lá fora e pregar e anunciar a ele para quem não o conhece. E quem é filho entende isso. Quem vive a vida, a sua vida em Deus, ele entende essas coisas, irmãos. Ele não foge dessas coisas.
Então, é algo que nós fazemos e fazemos com prazer, fazemos com amor, fazemos com, fazemos com afinco. Vou terminar. Por último, tem mais alguns tópicos, mas vou trazer semana que vem. O objetivo da minha existência como filho de Deus é ter uma vida de produtividade aqui nessa terra. Eu tenho que ser um cristão produtivo, você tem que ser um cristão produtivo. João capítulo 15, verso 16, ele vai dizer: não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós, outros, e vos designei para que vades, deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quando pedires ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Nós temos que ser produtivos para o reino de Deus, manifestando os frutos do Espírito e frutificando segundo também a nossa espécie. Nós temos que multiplicar essa identidade na vida de outras pessoas. Nós temos que multiplicar, irmãos. Por isso nós temos que andar irrepreensíveis. Por isso nós temos que andar de forma que não sejamos apontados ou acusados. Ah, mas acusar, todo mundo acusa. Falem de mim, meu. Mas vai ter que suar um pouquinho, viu? Tem que mentir. Porque falar é fácil, irmão. Tem que falar de você. Isso é normal. Mas que fale mentindo ao seu respeito. É o que eu falo aqui nas vezes na igreja. Irmãos, não tem como falar que essa igreja não ama, que essa igreja não abraça, que nós não somos pessoas, irmãos, que abraçamos. O problema é que tem gente que não gosta de ouvir não. E quem ama vai dizer não. O pai que não corrige não é pai. Mas quem ama, você que tem o seu filho a ver, você que é cristão, se você está vendo o seu irmão caindo num buraco, corrija ele. Chama a atenção dele. Mas aí não presta. Aí é outros 500, irmãos. É outros 500. Princípios da palavra de Deus, eles vão continuar permanentes neste lugar. Princípios nós não vendemos, nós não negociamos. Aí fala o que quiser, irmãos. Aí fala o que quiser. Até mintam. Até mintam. Porque aquele que é justo não se justifica. Para de sair falando para os outros, irmãos. Falando, se justificando. Então você nunca foi justificado. Eu não preciso sair falando para os outros que falaram ou deixaram de falar de mim. Cristo que me justifica neste lugar. Não há essa necessidade, querido. Não há. Deixa que os seus exemplos falem por você. Eu tenho uma máxima aqui nessa igreja. Árvore se conhece pelos frutos. Deixa 6 meses, 7 meses, 1 ano, nós conhecemos quem é quem. Árvore se conhece pelo fruto, irmão. Não adianta. Nós geramos segundo a nossa espécie. Nós temos um negócio, nós temos que mudar também. Às vezes, para não perder, a gente quer viver convivente com práticas que não é aquela que Deus nos ensina, nos orienta. Não. Se para mim, para você ter que ficar aqui, para você ficar em uma das nossas células, nós tenhamos que ser conviventes ou fazer vista grossa, ou até mesmo nos calar diante aquilo que as suas práticas erradas, irmãos. Olha o portãozão lá fora, olha o tamanho. Não dá, querido, perdão não dá. Ou eu te agrado ou eu agrado o mundo. Ou eu te agrado ou agrada a Deus. Ou você agrada a Deus ou agrada o irmãozinho do seu lado. Por favor, pega isso para você.
Aí nós estamos com medo de perder, às vezes estamos conviventes com práticas erradas, onde nós deveríamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus. Isso está se alastrando, irmãos. Está se alastrando, se alastrando, se alastrando, se alastrando. Não, 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 não. O amor de Deus, ele supera todas as coisas. Nós não temos que inventar mais nada, irmão. Não temos que inventar nada, é aqui, está aqui a palavra, aqui, ó. Nós vamos agir conforme a palavra de Deus, irmãos. E você vai ver o tanto de pessoas que vai se render aos pés do Senhor, tanto de pessoas que vai se entregar a Jesus, quando elas entenderem que nós somos filhos de Deus, que nós já reconhecemos que fomos reposicionados na nossa identidade, elas também vão se reposicionar, irmãos, e elas vão bater no peito e querer também viver o que nós vivemos. Vamos fazer, vamos mostrar, vamos viver a nossa vida para Deus. Só para Deus. Você pode. Você é consciente. Você pode. Nós podemos mudar a nossa e a história de quem está em nossa volta. Nós podemos, você pode fazer isso, irmãos. Você pode, mas entenda que há um projeto de Deus para a sua vida. Entenda, irmãos. Há um objetivo de Deus para a sua vida. Como filho, como igreja. Há um objetivo dessa igreja estar neste lugar. Há um objetivo de estarmos com as portas abertas. Há um objetivo na palavra de Cristo, na promessa de Cristo, quando ele se refere à igreja, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Há um objetivo: revelar a glória de Deus neste lugar. Nós temos que revelar a glória de Deus neste lugar. Nós temos que revelar a paternidade de Deus neste lugar. Nós temos que mostrar para o mundo que Deus existe, Ele está no nosso meio. Nós temos que mostrar e as pessoas têm que ver Cristo em nós. Dá para ser, dá para fazer. E temos que ser aquilo que Ele deseja que sejamos. Nós já nos encontramos na posição de filhos. Você já se encontra na posição de filho de Deus. Assim como nós temos deveres como filhos, nós temos direitos. E esse pai não é qualquer pai, irmão. Esse pai avacalhado que nós temos aqui no mundo, não. Não é um avacalhado igual eu, não, irmãos. A essência dele, irmãos. Pastor, resume Deus para mim, amor. A essência dele, irmãos. Não é qualquer pai. É um pai que ama, é um pai zeloso. E Ele quer que nos apresentemos de forma que Ele seja visto, reconhecido. De forma que outros venham buscar. Entender quem eles são. Nós não somos qualquer um, irmãos. Há uma linha de teologia. Nem sei se eu vou poder falar isso aqui. Tem coisa que eu não gosto nem de falar. Que acaba com nós, irmão. Eu entendo que nós somos fracos, falhos, pecadores. Eu entendo. Entendo que sem Deus nós não somos nada. Verdadeiramente nós não somos nada. Agora, quando eu estou em Deus, peraí, as coisas mudam. As coisas mudam, irmãos. Se Ele diz que eu sou mais que vitorioso, é porque eu não sou derrotado. Ó. Aí tem pessoas vivendo uma vida de derrota. Uma vida que
Sinceramente, nem vida é. Porque ele não se reconhece em Deus. Pai, filho. Filho. Talvez eu não estou usufruindo da herança do meu pai. E Paulo diz isso muito bem. Paulo diz que se o filho ele não tiver uma maturidade, maioridade, ele não passa de escravo. Talvez aqui está a diferença. Crentes imaturos. Pessoas imaturas que têm tudo, mas não recebem nada. Porque você não vai colocar uma chave de um carro na mão de um menino de 10 anos, de 5 anos. Deus não vai fazer isso conosco. Então nós temos tudo, mas nós não amadurecemos, não atingimos a maioridade. Aí estamos tomando sopinha, estamos tomando leitinho, onde nós deveríamos comer churrasco e feijoada. Se as promessas estão sobre a minha vida, e ele disse que as promessas correriam atrás de mim, o que está acontecendo que não está correndo? Por que nós vivemos uma vida tão miserável? Irmão, tem um trem errado nesse negócio aí. A primeira é porque nós não entendemos quem nós somos. Não, a maioria aqui não entende quem ele é, irmão. Ele vive como um qualquer no mundo. Ele só vem na igreja, só está vindo na igreja. Vive como um qualquer. Você não é um qualquer. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você tem Ele em seu coração. Se você entregou a sua vida para Ele, entenda que você é filho de Deus, irmãos. Agora imagina ser filho do Criador. Dono de todas as coisas. Dono de tudo, irmãos. Nós temos que tirar essa mentalidade franciscana do nosso meio. Que miséria é sinônimo de humildade. Isso não existe, não. Miséria é sinônimo de humildade. Também nós temos que tirar do nosso meio a teologia mentirosa de viver uma vida, irmãos, encharcado na riqueza. É a teologia da prosperidade mesmo. Tudo em Deus é balanceado. Por isso que Ele é justiça. Qual que é o símbolo da justiça? Tudo que pende mais por um extremo, tudo que pende também por outro, está errado. Em Deus é balanceado. Talvez eu não tenha a casa com piscina. O Nilson ali tem uma casa com piscina, estou esperando um convite nosso, tomar um banho lá, né? Talvez eu não tenha. Pega aí em nome de Jesus, né? Não tenha. Mas eu sou próximo, eu sou feliz na minha casa, com os meus filhos, com a minha esposa. Eu não tenho que passar fome também. Talvez eu também não tenha, porque eu não tenho a mentalidade de ter. Não tenho a maturidade de ter. Agora também nós não podemos viver em uma vida miserável. Onde que nós só estamos pedindo, os outros pedindo. Sair totalmente do contexto aqui, irmão. Pedindo os outros, irmão, está errado também. Esse negócio está errado. Nós estamos aqui como, eu particularmente, irmão, eu me vejo numa posição de suprir a necessidade de outras pessoas. Você está aqui para suprir a necessidade de outras pessoas. Nós estamos levantando uma campanha. Estamos ou não estamos? Para que é isso, pastor? Para nós suprirmos a necessidade de outras pessoas. Nós temos Cristo em nós, irmão. Nós entendemos a respeito de prosperidade. Nós vivemos prosperidade. E você não vive, você vai viver prosperidade. Agora, não é para você, perdão, estar do outro lado. É para você estar do lado de cá, abençoando quem precisa lá. Amém? Fique em pé no seu lugar. Deixa eu terminar em nome de Jesus. Quem é você, querido? Quem é você, irmão? Filho de Deus. Como filho você tem direitos, tem deveres, mas você é filho de Deus. Viva como... Acorda amanhã de manhã, irmãos. Acorda amanhã de manhã. Levanta a cabeça. Para de andar de cabeça baixa, crente. Levanta a cabeça, irmãos.
Já dá um bom dia para Deus. Bom dia, Deus. Bom dia, Deus. Hoje o dia vai ser daquele jeito. Amém, irmãos? E vai mostrar Deus. Vai, irmãos, onde que você entrar, na sua empresa, no seu trabalho, aonde quer que seja, na casa do seu familiar, amigo, irmãos, mostra Deus para aquelas pessoas. Põe um sorriso no rosto. Seja alegre, seja feliz. Irmãos, é doído andar com gente triste, irmão. Põe um sorriso no rosto. Pessoas felizes contagiam outras pessoas. Põe um sorriso no rosto. Pelo amor de Deus. Para de ser crente 6 horas. Para de ser crente 6 horas. Estou 6 horas, 6 horas. Para, irmão, se posiciona. Deus está com você, irmãos. Maior é Ele que está conosco. Maior é Ele. Então nós não temos que buscar nada no mundo. Maior é Ele que está conosco, irmão. Resto é resto. Lá o mundo é mundo, irmãos. O mundo é mundo. Isso tudo vai passar, irmãos. Tudo vai passar. Ele vai permanecer para sempre. A palavra dele permanece para sempre. E nós estaremos na eternidade com Ele. Quando as pessoas perguntarem por que você está sorrindo em meio à crise e dificuldade, aí você vai falar: cadê o teclado? Meu Deus do céu, oh meu Jesus. Entendeu? Falhou, né, Nilson? Falhou no teclado, dá para ligar? No barulho, liga no barulho. Liga no barulho. Vai ser no barulho mesmo. Amém? Cadê os filhos de Deus aí, irmãos? Deus é bom. Deus é maravilhoso. Aleluia. Nós te glorificamos, nós te exaltamos, ó Pai, nós te glorificamos, nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Nós temos motivos de agradecer o Senhor, nós temos motivos de alegrar na Tua presença, Deus. Nós temos motivos, ó Deus, de andar de cabeça erguida, sorridente, declarando que o Senhor é conosco, ó Pai. Nós queremos te agradecer por tudo. Agradeça a Deus aí no seu lugar. Agradeça até pelas lutas que você anda vivendo. Agradeça até pelas dificuldades que você anda vivendo. Oh, irmãos, tudo tem um propósito. Oh, tudo que nós estamos vivendo tem um propósito. E nós vamos viver o propósito de Deus. Agradeça por tudo. Agradeça por tudo.